Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar de um caso criminal, que eu ia fazer outro, que ia ser da Daniela Pérez, mas eu gravei, não gostei. E esse é um serial killer muito famoso do mundo aí dos crimes. Quem conhece, quem sabe. Aí já vou pedir desculpa, gente, eu tô com o ventilador ligado porque eu estou com calor do caramba. Sinto muito. Então, quem conhece esse mundo de serial killers e true crime, nossa, meu inglês é péssimo, conhece quem eu vou falar aqui, que é o Ed Kemper, que aliás fala na minha série maravilhosa da Netflix, que infelizmente cancelaram, hashtag chateado, que é o Mindhunter, que eu amo essa série, que conta a história de dois policiais, né, que estão começando a fazer os perfis criminais de serial killers, que na época nem chamavam de serial killers, eles que deram o nome de serial killers, que é assassino em série. E o ator que interpreta o Ed Kemper na série tá maravilhoso. Não do lado bom, né, porque o cara é um assassino, mas ele tá muito igual o ator. Assistam essa série. Que pena que fala em 2 temporadas, né? E nas temporadas também falam um pouco muito do BTK. Que eu tô querendo trazer um vídeo dele também, porque tem muita informação. E aliás, que eu tenho o livro da Dark Inside. Então, conteúdo pra caramba. Então, eu vou começar hoje com os casos de hoje. Eu já vou avisar vocês que não é para menores de 18 anos, porque é tenso esse crime, esse cara perturbado, mas genial ao mesmo tempo. E é isso, gente. Vamos ao caso. Ed Kemper, o assassino de colegiais. Quando eu vejo uma menina bonita andando na rua, uma parte de mim quer levar ela para casa e ser agradável e tratar bem. E já a outra parte se pergunta como a cabeça dela ficaria em um espeto. Ed Kemper. Aqui eu vou falar da infância dele, né? Como boa parte dos assassinos em séries em todo mundo, Ed Kemper III, que tinha... Ai, gente, esqueci. Voltando, né? Que eu vou falar... volta. Ao probleminha técnicos, vamos continuar. Como boa parte de assassinos em séries em todo mundo, Ed Kemper III tinha, quando criança, problemas familiares. Passava todos os dias discutindo seriamente com sua mãe. Ocorre que não era mera discussões. Se não era eita, português tá tenso hoje. Humilhações proferidas por sua genitora. Seus pais separados quando Kemper tinha 9 anos, e a partir daí uma longa sucessão de padrastos. Então tinha vários padrastos entrando na casa dele. Sentia-se desde a separação muita falta de seu pai. Fora isso, nunca se entendeu com as suas irmãs, assim como a mãe menosprezava-nos. Aliás, ela sentia muito medo de Kemper e achava bizarro. Uma boa mãe, né? Isso, quando criança, foi estender porque esse sentimento. Quando tinha quando tinha 10 anos. Gente, tá difícil ler aqui. Quando tinha 10 anos de idade, Ed contou uma das suas irmãs que estava apaixonado por sua professora do colégio. Até aí tudo bem, né? Em criança, quem nunca se apaixonou por professor? Eu, porque acho que eu nunca tive professor bonito assim, então eu nunca tive uma quedinha pro professor. Voltando ao caso. O problema foi a conclusão, que ele teria que matá-la para conseguir um beijo. Tenso. Essa frase foi dita espontaneamente e, assim, do nada. Boa frase para uma criança falar, né? Com 10 anos. Se meu filho falar isso pra mim, eu já coloco ele no psicólogo, psiquiatra. Já vamos tratar isso já. Além disso, desde cedo, vou falar Edmundo, ou Edmundo, já brasileira o nome do cara. Nossa, o caso sério, eu dando risada aqui, desculpa, gente.
Kemper gostava de brincadeiras bastante excêntricas para sua idade, simular uma morte em uma câmara de gás e decepar os gatos da sua mãe. Por exemplo, Kemper era uma criança absurdamente alta, 2,6 metros de altura. Então o menino era gigantão. E tem mais, e 100 quilos. Nossa, o cara era grande. Ele, na adolescência ele já tinha esse tamanho já. Talvez a problemática na sua desenvoltura psíquica de Kemper foi o modo como o seu exotismo, ao invés de procurar ajuda psiquiatra ou até um psicanalística. Gente, o português aqui tá difícil. Qualquer coisa vocês procuram aí no Google para saber o que é. Entretanto, ao invés disso, sua mãe de Kemper preferiu transferir o seu quarto para um porão, local sem mínimo ventilação e iluminação. Ou seja, esconder o seu filho de conhecidos e da própria família. Boa mãe, aliás, né? Com todas essas dificuldades, Kemper levava uma péssima vida escolar. Mesmo sendo muito alto, tinha muito medo de ser espancado e ridicularizado pelos amigos. Acabou sem amigos, sem uma pessoa com quem confiar. Gente, se vocês ouvirem um barulho aqui meio de leque, é que estou virando a página. Então, ignore. Diante de total descontrole frente do seu filho, a mãe de Kemper decidiu delegar a responsabilidade da criação dos seus pais. Eita, desculpa, gente. Aos 15 anos, Kemper passou então a morar com seus avós em uma fazenda em North Fork, na Califórnia, nos Estados Unidos. Bastante isolada da cidade, passava o dia caçando animais pelo campo com seu rifle dado de presente para o seu avô. Presente bom para uma criança, né? Entretanto, tinha um péssimo relacionamento com a sua avó. Ela reclamava que ele ficava olhando fixamente e sem interrupção. Então, ele ficava encarando a véia. Gente, desculpa por tudo. Ai, gente, não é pra mim rir. Eu tô querendo... Não dá pra ser descontraída no caso desse. E a ponto de assustá-la. Todavia, Kemper não obedecia e também não entendia o motivo pelo qual deveria fazê-lo, até que, em certa oportunidade, de saco cheio e de não ser compreendido, por mais que realmente fosse muito difícil, resolveu atirar na cabeça da sua avó. Sem saber o que fazer com seu avô, optou por ser prático e matá-lo, por mais que gostasse dele. Então, assim, pelos outros pelos outros lugares que eu vi, ele meio que deu um tiro na cabeça do avô dele para de misericórdia, que ele não queria que o vô sofresse pela morte da avó. Nada prático, né? Acabou sendo diagnosticado por decorrência que tais crimes como psicótico e paranoico. Foi, portanto, internado no hospital psiquiátrico de Atascadero. Gente, meu inglês é péssimo. Desculpa, gente. Eu queria fazer um curso de inglês, mas não fiz ainda, né? Onde finalmente não se achava mais estranho perante aos demais. Quando ouvia as experiências sádicas e doentias dos seus colegas de quartos, os casos de estupro eram preferidos, mas incentivava psiquicamente os seus fantasias sexuais. Gente, também eu tô lendo aqui, parece que eu tô catando milho, né? Mas eu sou péssima em leitura. Eu gosto de ler pra mim, mas estou lendo pra vocês. Espero que vocês tenham paciência comigo. Voltando ao caos. Obviamente, nunca narrou tais ficções para os seus médicos. Com os olhos dos profissionais de saúde, Kemper era um paciente obediente e religioso focado nas tarefas que eram ele desmandadas. Inteligente, sobretudo arrependido dos seus crimes. Mentira, né? Porque a gente sabe como que ele é manipulador. A sua alta médica estava pronto para ser concedida, né? Porque eu vou já falar o português certo aqui, né? Mais ou menos. Enquanto isso, foi a
agraciado com 18 meses de liberdade condicional, apesar de não ser indicados pelo múdicos ao voltar a conviver com sua mãe. Foi um erro também. O cara tinha mau relacionamento com a mãe e os caras mandam pra mãe dele. Ai, senhor. É fogo, né? Tinha uma admiração de carreira de policial, seu sonho de trabalhar na polícia. Ocorre que sua inspiração frustrada, pois era alto demais para o mínimo de altura permitido para a polícia. Você nunca vi falar isso, que tem que ter altura para ser policial. Se o cara for grande, não ele, né? Ele ia conseguir pegar os caras sendo alto. Mas, vamos entender aqui, né? Gente, chateou-se bastante, passou ao colégio ou a colecionar armas e facas, além da sua grande decepção de não poder ser policial, mesmo tendo conseguido um bom emprego e adquirindo sua independência financeira. Sua mãe continuava desprezando e a humilhando. Aos 20 anos, comprou um carro extremamente parecido com uma viatura de polícias que vestia dado caronas a jovens mulheres enquanto o massacre de colegiais começou. Assim, e eu também li que ele tinha acesso a isso porque a mãe dele trabalhava numa faculdade. Então ele tinha total liberdade de entrar na faculdade. E por isso que ele assassinou muitas vítimas, que foi 10 vítimas, foi tudo colegiais. Os crimes. Para finalmente satisfazer suas fantasias sexuais, Kemper armou todo um cenário para suas futuras práticas delituosas. Retirou a antena do seu carro, impediu a abertura do sua porta do passageiro e a arma armazenou sacos plásticos, cobertores e armas dentro do automóvel. Quando confundia carona às estudantes, logo percebia o motorista fugia da rota desejada. Ao alertá-lo que saiu da rota, Kemper sacava sua arma e exigia nada mais do que fosse dito. Após chegar ao local, Alfaçado normalmente matava suas vítimas, sufocando em sacos plásticos, mediante inúmeras facadas ou disparos de arma de fogo para depois cometer necrofilia. Para quem não sabe, cometer necrofilia, procura no Google, ou não. Mas é ter relações sexuais com pessoas que não estão vivas. Que, na verdade, é ilegal. Posteriormente, levava cadáveres para sua casa, mesmo da sua mãe, onde examinava e aprendia um pouco mais sobre a anatomia humana. Após a autópsia, enterrava os restos mortais. Não raras vezes tinha relações com defuntos sem cabeça. Tenso. Possuía muito orgulho e prazer de conversar nos dias da cidade, narrava homicídios e estupros mal que... caceta. Mas voltando ao caos. Porque meu marido chegou bem na hora e eu fui conversar com ele um pouquinho e acabei esquecendo de vocês. Nas raras vezes transava... Tinha relações com o defunto, sem cabeça. Possuía muito orgulho e prazer ao conversar. Nos dias da cidade que lhe narravam os homicídios e estupros, mal ele desconfiava a quem o autor era aquele para quem contava as ocorrências. Prazer imenso ao matar e estuprar, que sentia fantasiar uma relação sexual com a sua mãe. Tenso. Era uma depravação típica ao extremo. A sua compulsão erótica foi ficando cada vez mais forte a tornar incontrolável. Determinado dia, entrou à madrugada no quarto da sua mãe e, com golpes, deu um martelo, assassinou sua mãe. Logo depois, decapitou-a e, mesmo sem cabeça, fez felação com a cabeça da sua própria mãe. A felação é sexo oral. Tem isso também, né? Não satisfeito, pegou a faca e cortou todas as suas cordas vocais da própria mãe
pois mesmo sem vida continuava a ouvir a voz da sua mãe aporrinhando. Por fim, separou o crânio da sua mãe, passou a dizer tudo o que pensava ao seu respeito. Depois foi jogar dardos em seu quarto sem exatamente isso, foi friamente jogar dardos. Uma hora após o crime, decidiu convidar a melhor amiga da sua mãe para um jantar em sua casa. Ela, por mais que tenha estranhado, aceitou o convite. Gente, como uma pessoa vai... Gente, enfim. Ao chegar à sua casa, Kemper lhe assassinou a amiga da sua mãe, estrangulando, e Kemper estava em uma noite inspirada no dia seguinte de 2 homicídios. Em um domingo de Páscoa, Kemper acordou e viajou sem rumo, temendo ser preso pela polícia. Entretanto, no decorrer da viagem, passou a gostar da ideia de ficar famoso com as suas atrocidades. Mas ao ler aos jornais locais, percebeu que não era dito como respeito da sua autoria e que tais delitos, decidiu então ligar para a polícia e confessá-los. Foi difícil os policiais acreditar em Kemper, em Big Ed, como era chamado pela polícia, pois todos o conheciam meramente como uma pessoa que sonhava ser policial. Mas, para a surpresa de todos, Ed Kemper não apenas confessou os crimes, como também levou os policiais a lugares onde utilizou para se livrar dos corpos das suas vítimas. Tenso. Julgamento. A confissão e a apresentação dos restos mortais de suas vítimas e autoridades policiais, restou à defesa pouco alegar em juízo. Com essa perspectiva em mente, advogado James Jackson, designado pela corte para atuar no caso, há diversas semanas buscando provar insanidade de Kemper. Contudo, durante 3 semanas em que o julgamento foi realizado, nenhuma testemunha conseguiu convencer os júris de insanidade. A acusação foi exitosa. Gente, eu não sei o que significa isso. É muito técnico para mim. Ao conseguir reachar cada um dos seus depoimentos fornecidos pelas testemunhas de defesa. A testemunha de acusação que mais causou impacto à tese defensiva foi o psiquiatra Dr. Joel Forte. O médico havia entrevistado Kemper no hospital psiquiátrico quando ele matou os avós deles. Oportunidade que constatou a observação. E tá ruim aqui ler, porque eu não sou muito de ler, não. Constatou a obsessão pelo sexo e violência. Acrescentou Forte que Kemper, caso fosse solto, mataria outra vez o mesmo tipo de vítimas. Após 5 horas de tá difícil aqui, gente. Deliberação, os jurados chegaram ao veredito, considerando Ed Kemper culpado de assassinato em 1º grau em 8 crimes imputados. Em sentença, foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional. Só escapou da pena de morte porque, na época, o estado de Califórnia havia abolido a prisão. Condenação. Errando de novo. Juliana. Concentra, amiga. Concentra, pega na mão de Deus e vai. A piadas à parte. Condenado, Kemper passou em breve período. Gente, tá difícil aqui. Na California Medical Facility, uma instalação prisional localizada na cidade de Vacaville. Com certeza não é desse jeito que eu pronuncia, porque é em inglês. No estado de Califórnia, Estados Unidos. Após ser encarcerado definitivamente de prisão por segurança máxima em Folsom, onde permaneceu até os dias de hoje. Kemper concedeu diversas entrevistas desde que foi preso, sendo considerado por agentes do FBI, como fala em inglês, como uma das mentes criminosas mais inteligentes já vistas. Seus diversos diálogos com Bureau
trouxeram contribuições à compreensão da mente de assassinos em série, com um QI de 145 e também reconhecido pelos outros intentes como serial killer genial. Na opinião de muitos, Ed Kemper jamais seria preso se não tivesse tomado no passado a decisão de confessar. Atualmente, com 67 anos de idade, é considerado um preso modelo, sem qualquer envolvimento com brigas e discussões com outros detentos. Dentre as atividades que desempenha na prisão estão o agendamento de consultas de psiquiatras aos detentos, tá difícil falar, detentos, e a tradução de livros para braille e confecção de copos de cerâmica. Olha que bonitinho, só que não, né, porque o cara é assassino em série. Em audiência junto com o Conselho de Liberdade Condicional, Kemper se recusou a comparecer e pediu para seu defensor, Scott Curry, não é Curry, gente, o português aqui, inglês e português também não ajudam, fosse seu lugar e dirigisse algumas palavras aos membros. Ao comparecer à audiência, o advogado assim se pronunciou: seu sentimento é de ninguém jamais vai deixá-lo sair daqui. Ele está feliz e apenas está feliz com sua vida na prisão. Fecha aspas, não abre aspas também, mas fecha aspas. Então, gente, é isso o caso de hoje. Ficou um pouquinho longo, gente, já peço desculpas do começo. Mas aqui o caso é longo porque eu também não foquei nas vítimas, né? Se eu focasse nas 10 vítimas, uma por uma, ia ficar mais longo ainda. Então, eu não fui. Então, as fontes daqui foi do livro da Eliana Casoy, Louco Cruel, que é um livro maravilhoso. E tem outras fontes também. E tem muita entrevista dele no YouTube. Mas assim, eu não sei. Eu posso procurar e colocar aqui. Mas tá em inglês. Mas você vê que um cara assim, meu, se você vê a entrevista dele, você fala assim, mano, esse cara não assassinou ninguém. Porque ele é muito calmo. Ele tem uma fala muito lenta, muito calma, muito de boa. Você fala assim, meu, esse cara não matou ninguém. Mas o cara era um depravado, né? Porque... E necrófilo pra ajudar, né? E, nossa, ele matou a própria mãe, os avós. Então, ele é insano, né? Mas incrivelmente inteligente. Eu também fico na parte do pessoal. Acho que se ele nunca tivesse se confessado, ninguém ia saber quem fez esse crime. Ele se confessou senão ninguém ia pegar ele. Então, gente, o vídeo de hoje. Boa semana pra vocês. E beijinhos.